A convidada de hoje se chama Fanny Carvalho. Ela tem 26 anos, é de Mamborê, se formou em arquitetura e urbanismo, é ex-comissária de bordo e atualmente professora de inglês. Ela ama viajar. Gente, o episódio de hoje é muito legal. Eu sempre falo isso, fico repetitiva, mas eu realmente pensei em pessoas lá atrás, quando eu só tava sonhando com esse projeto do podcast, que são muito especiais pra mim por conta da história, por ter alguma proximidade. E sem dúvidas a convidada de hoje é uma pessoa super especial, a Fanny. Eu vou só explicar por que a Fanny é tão especial. Os nossos avós, a minha avó materna e o avô paterno? Paterno, né, Fanny? Da Fanny, ó, pra vocês verem a proximidade, né? Quase não é parente mais, mas ainda é. Eles são primos, então a minha avó e o vô da Fanny são primos. Então, assim, a gente se conhece desde criança, mas por anos a gente não se via, mas sabia que existia, né, Fanny? Exato. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por ela e pela história de vida que ela já construiu até agora, porque ainda tem muito mais, né, Fanny? Então, eu queria muito já começar te agradecendo, tá, por você estar aqui. Porque eu fico assim, ai meu Deus, será que a pessoa vai aceitar? Tipo, às vezes não entende o que é esse projeto e tal, e tá começando. Mas enfim, eu fiquei muito feliz por você estar aqui. Eu que agradeço, eu que fiquei super feliz com o convite, me senti honrada com o seu convite. E já aproveito pra falar de novo que eu achei muito legal esse seu projeto, a sua iniciativa, e que vai ser um sucesso. Ai, amém, se Deus quiser. Ser, com certeza. Obrigada. E Fanny, eu acho que a gente podia começar a conversa então, porque eu sempre falo, é um podcast aqui de Campo Mourão, com pessoas daqui. E você não nasceu aqui, né? Exato. Nasceu em Mamborê, que é uns 30 quilômetros daqui. Exato, é um pouquinho menor que aqui, né? É uma cidade bem pequenininha no interior do Paraná. Uhum. Mas assim, lá eu só nasci, praticamente. Então, logo quando eu era bem pequenininha, eu me mudei pro estado de São Paulo. Gente, a gente é meio parente, mas essa parte eu não sabia, Fanny. Não sabia. Mas foi logo, eu era assim, praticamente neném ainda. Nós nos mudamos pro estado de São Paulo, interior de São Paulo, em Indaiatuba. A motivo de trabalho do meu pai, né? E por lá nós ficamos uns 5 anos, 6 anos, bastante. E daí retornamos pro Paraná. E daí vocês já vieram pra Campo Mourão ou voltou pra Mamborê? Não, menina, eu costumo falar que eu sou de família nômade, né? É verdade. Esse espírito de passear, de viajar, já tá lá fundamento. Tem um fundamento, né? Porque assim, eu nasci em Mamborê, fomos pra São Paulo, voltamos pro Paraná, mas pra uma cidade menor ainda que Mamborê. Que é Piabiru. Do ladinho aqui. Morei um tempo em Piabiru. Inclusive, as minhas lembranças de infância, a maior parte é de lá, né? São de Piabiru. Sim. Daí você estudou ali e tal. Estudei lá, fiz o primário, né? O ensino médio, parte do ensino médio lá. E aí eu vim pra cá. Já na hora de faculdade, assim, ou Não, antes? eu ainda fiz o ensino médio aqui. Sim. Fiquei alguns anos aqui, daí... Sim, Fanny, e eu lembro que você teve um período que você fez intercâmbio, e aí eu lembro que a minha avó falava muito de você, porque ela falava assim, a filha do Vasni tá indo pros Estados Unidos, porque, gente, tipo, pra nossa família, né, Fanny, não é uma coisa tão comum, tipo, viajar pra fora e tal, assim, né, e a gente ficava, ai, que legal, o que ela vai fazer e tal, e nessa época eu trabalhava em agência, e eu lembro que seu pai chegou algumas vezes ir na agência pra fazer orçamento de passagem, porque ele ia te visitar. Antônia. Com a Antônia, e eu lembro que na Paula também, na Viajar Faz Bem. Eu lembro dele nesses dois lugares. Sim, coitado. Ele que correu atrás dessa parte. Mas você foi pelo Rotary, se eu não me engano? Não, na verdade, eu fui pelo programa chamado Ciências Sem Fronteira. Lembra desse programa? Nossa, eu não sei porque na minha não mente existe mais. Sim, eu lembro. Não, foi pelo Ciências Sem Fronteiras. É uma pena que esse programa acabou, esse projeto, né, do governo. Foi. Então foi a chance já na da faculdade, vida. Então. Sim, já na faculdade. Nossa, na minha... Olha, gente, olha pra vocês verem que prima de conversando e conhecendo. Porque na minha mente era assim, antes da faculdade pelo Rotary. Nada a ver. Foi já na faculdade. Já na faculdade. Eu sempre sonhei em fazer arquitetura desde criança. E eu acho que a culpa, né, vamos dizer assim, acho que eu atribuo um pouco esse gosto pela arquitetura, principalmente por desenhar, por pintar, as minhas tias. Porque na minha família, por parte de mãe, tem muitas pessoas que são professoras, né? As minhas tias, a minha mãe também se formou em pedagogia, então tem muita pedagoga. E os meus presentes de criança, quando eu fazia aniversário, era caixa de lápis de cor, livro de desenho.
régua, tesoura, cola, eu amava. Que legal. E sempre que eu ia na casa das minhas tias, tinha tudo isso, esse material escolar, essa coisa de escritório, porque elas eram professoras. Sim. E eu detonava. Eu chegava lá, recortava papel colorido, ia pintar. Então, eu sempre gostei muito de desenhar e tudo mais. Então, eu sempre quis fazer alguma coisa nesse lado artístico, né? E quando eu descobri que existia uma profissão, né, que desenha casas e tudo mais, eu fiquei encantada. Então, aí eu fui fazer o curso de arquitetura. E no 3º ano já, né? O curso são 5 anos, eu tava já no meio do curso, quando finalmente eu fui embora. E aí na verdade, foi um ano de preparação. Eu comecei a pensar em ir embora, eu tava no 2º ano da faculdade. E você fez faculdade onde? Que eu não perguntei. Aqui em Maringá, no Sesumar. no Maringá Sesumar. mesmo. Uhum. Aí nisso, né, nômade, de novo, já mudei de cidade, no Campo Mourão fui pra Maringá. Então nessa época do intercâmbio eu já tava morando em Maringá. E aí foi um ano de preparação. Eu havia estudado inglês desde criança, porque é um gosto meu desde criança aprender novos idiomas. Eu sempre me interessei em inglês, espanhol, italiano. E aí eu estudava inglês, achava que sabia inglês, né? Achava que sabia inglês. Menina, ai, bati palma. Não tem problema, não tem problema. Para com o microfone. Não tem problema. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu sofrimento começou no aeroporto. Ai, clássico, né? Porque eu não entendia o que o policial da imigração me perguntava, Ana. E eu era formada em inglês. Aqui no Brasil. Olha que bacana, né, gente? Não desmerecendo a escola de inglês. Mas é uma realidade muito diferente. Um nativo conversar com você em inglês e um professor brasileiro, entende? No sotaque, né? Totalmente. Sim. Então, assim, eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de ter estudado inglês antes. Tanto é que para ler e escrever era ok. Eu li as placas do aeroporto ali na chegada, né? Eu conseguia entender e ter um direcionamento, fazer as conexões. Mas a fala e a escuta, né? A minha pronúncia era péssima. E a minha escuta, consequentemente, também. Então, eu não entendia nada. Nossa, que desespero, né? Foi um desespero. É um desespero, não é? Foi assim, porque eu ia pra lá, não ia pra turistar. Sim. Eu ia pra lá pra fazer arquitetura, bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras. E deixa eu te perguntar uma coisa antes de você continuar a história. Como que você... Porque você comentou que você fez o Unicesumar. Exato. Mas como que você acessou Ciências Sem Fronteiras numa faculdade particular? Na verdade, muitas pessoas têm essa dúvida. O pessoal acha que isso é só pra faculdade pública, mas era aberto a faculdades privadas. Não sabia. E você não é a única. Muita gente ficou surpresa. Nossa, mas como assim? Você fez faculdade privada? Porque eu tenho alguns amigos que fizeram Ciências Sem Fronteiras pela UTF. Eu tenho familiar... Tem parente nosso também, né, que já fez. Mas é legal, né, pra quem tá É que agora não tem mais o projeto também, né, porque não dá nem mais pra se informar. E você não sabe, não sei se você sabe, se tem alguma coisa do governo pra fazer intercâmbio, assim, não tem mais nada. Olha, né? Ana, como eu não tô mais na academia, eu tô bem desatualizada em relação aos programas do governo. Porém, há muitas oportunidades, né, para fazer intercâmbio com bolsa. Então, muitas pessoas pensam, fez intercâmbio é porque é rico, né? Porque papai e mamãe pagou. Não, gente, tem muita oportunidade de bolsa. O próprio governo americano oferece bolsas para brasileiros. Então, é só você entrar no site, né? Procurar no Google mesmo. Então, assim, gente, a internet tá aí. Tem muitas oportunidades de bolsa. E não só nos Estados Unidos, né, Exatamente, isso que eu ia falar. E tanto tem nos também Estados Unidos como na tem Europa. essas questões de bolsa, que é aquela coisa. A internet está na mão, não é só para ver TikTok, jovens, por favor. Exatamente, só para fazer dancinha. Gente, então assim, se você tem essa vontade de morar fora, de fazer um intercâmbio, mas de repente a sua realidade financeira não condiz com isso, tem opções que você pode procurar. E uma opção que é, assim, mais barata, para quem não conseguia acessar, se inscreveu, não deu certo em algum programa de governo de outro país, tem o trabalho de au pair, por exemplo. Exatamente. Ou tantos outros, mas a pessoa, ela compra um pacote de viagem que ela consegue pagar com o próprio trabalho, né, Fanny? Exato. A gente vendia bastante isso na agência. Tem agências especializadas em intercâmbio que vendem, assim, um pacote de viagem que você consegue comprar o aéreo, a hospedagem, porque você já fica, por exemplo, na casa onde você trabalha ou em algum lugar que é tipo... Não é um pensionato, mas é como se fosse, assim, um hostel. Isso, um hostel que várias pessoas que vão pra trabalhar ficam, e daí tem várias funções,
Não é só a função de au pair, que é a babá, né? Tipo, tem Sim. várias funções. Então, tem opções, assim, né? Que Pra quem tem legal. interesse de Então morar fora. tem isso aqui em Campo Mourão também, Tem, olha, não por sabia. exemplo, na CVC tem opção, eu já vendi intercâmbio por lá quando eu trabalhava lá. Na Paula também, ela tem algumas agências especialistas em intercâmbio que ela vende esses pacotes Ai, lá. que legal, Toda nossa. agência de viagem que eu saiba tem, a não ser que seja um produto que eles escolheram não vender. Entendi. Mas eu acho muito legal, né? Uma opção. Sim, essa questão de au pair é uma opção, assim, e as pessoas têm que abrir a cabeça, né? Sim. Porque não é necessariamente na sua formação que Exato. você vai ter que ter a experiência internacional, né? Mesmo você se formando em, sei lá, no meu caso, arquitetura, mas pode ser qualquer outro tipo de formação acadêmica, fazer uma experiência dessa de au pair Nossa. vai te ajudar a crescer muito. Quando a gente... Pessoalmente e profissionalmente, né? Concordo. Eu imagino... Por isso que eu queria trazer você aqui, Fanny, porque das poucas vezes que eu viajei, eu achei que já abriu tanto a minha cabeça, sabe? Eu mudei tanto a minha visão. Eu imagino você, gente, a Fanny, a gente vai chegar lá, calma. Mas a Fanny já morou em vários lugares, já conheceu vários lugares, então, assim... É uma experiência pessoal e profissional que você Exato. traz, nossa, de muito peso, assim, é muito legal. Mas, Fanny, voltando um pouco, essa parte de você conseguir se inscrever no projeto e daí comprar passagem, ver onde você ia ficar, foi fácil? Como que foi? Você teve alguma ajuda ou foi tudo assim, Deus abrindo o caminho? Deus abrindo caminhos, na misericórdia. Porque assim, Ana, como eu falei, eu fazia cursinho de inglês e tudo mais. Mas o inglês foi, assim, uma das principais dificuldades, mesmo já tendo estudado o idioma. Porque é muito diferente a realidade de um nativo, né? E lá, chegou nos Estados Unidos, eu precisei fazer conta no banco sozinha, ir numa loja comprar um chip de telefone, fazer várias negociações sozinha em inglês, né? E eu ficava desesperada. Mas respondendo a sua pergunta, o processo em si, o processo seletivo, foi bem longo, né? Eles avaliam nota mínima de Enem, eles avaliam portfólio. Então, até o meu segundo ano de faculdade, eu tive que reunir todos os meus projetos, deixar tudo bem bonitinho em inglês, né? Traduzir tudo, montar. Na verdade, é uma série de documentos que você prepara para enviar para as universidades, para elas avaliarem. Dos Estados Unidos Dos mesmo, Estados você Unidos, mandou. sim. Então, assim, são redações. Eu lembro que eu fiz 5 redações diferentes. Depois tem entrevista também com professores, tudo isso em inglês. Então, assim, como era a minha primeira vez, eu era muito novinha. Eu era uma pirralha, eu tinha 19 anos. E era a primeira vez na vida que eu tava saindo do Brasil. E aqui você já tinha viajado muito ou só nessa transição de Ana, morar se eu num te lugar pro falar, outro? eu quase não tinha... Era só assim, regional mesmo, Maringá, Campo Mas, Mourão. tipo, pegar avião e Olha, isso não vou falar que eu nunca tinha voado. Uma vez que eu tinha voado, Uhum. não era comum pra mim viajar, principalmente viajar assim, né, a longas distâncias de avião. Jamais imaginei que um dia eu iria viajar bastante de avião, mas até então, realmente foi assim, tudo muito difícil, porque eu era muito nova, eu não tinha maturidade nenhuma. Eu era muito medrosa, porque era a minha primeira vez pisando num território desconhecido, sabe? Então, assim, tudo me assustava, né? Eu citei aqui, por exemplo, o idioma, mas a cultura, a comida, eu demorei muito pra me acostumar, eu passava mal, desenvolvi gastrite, eu sofri muito com a comida de lá. E a região que eu fiquei nos Estados Unidos é uma região bem no interior da Pensilvânia e não tem muitos brasileiros, então é diferente, né? Às vezes você viajou assim, fui pra Miami, Orlando, fui pra Nova York. Meu, lá tem mais brasileiro do que americano nesses lugares, né? Então lá você encontra coisas no supermercado do Brasil e tudo mais. Mas onde eu tava, ali no interior da Pensilvânia, não tinha nada brasileiro. Só tinha eu de brasileiro na universidade. Minto, depois de alguns meses eu descobri que tinha uma outra alma brasileira naquela universidade, que foi um alívio, foi a Dani, eu conheci ela já estava lá há algum tempo. E ela foi, assim, a minha mentora da vida lá, né? Que legal. Foi muito legal, mas, assim, não tinha mais brasileiros na cidade. Você vai no supermercado, Ana, me dava vontade de comer bobageira, assim, não que tem. aqui tem, lá não tem. Não tem leite condensado, doce de leite. Não tem, né? Então, assim, era tudo muito diferente. E a dor da saudade da família. Sim. A dor, eu chorei muito. De saudade. De saudade. Em algum momento você pensou em desistir? Todos os momentos eu pensei em desistir. Eu só não desisti porque eu não tinha condição de voltar pra trás. Né? Porque como era um programa
financiado pelo governo, eu assumi uma responsabilidade, eu tirei a vaga de outro candidato pra estar ali. E aí, quando você desiste, você tem que custear, né? Exatamente. Então, se você desistir ou reprovar em alguma matéria, porque como você é bolsista, você tem uma nota mínima a ser mantida, uma nota, né? E isso era uma grande preocupação, porque eu não entendia nem policial no aeroporto, quem dirá as aulas de arquitetura depois. Então, eu sofri muito por conta disso. A minha preocupação era, meu Deus, eu vou reprovar. Sim. Eu vou reprovar. E aí já começava a pensar, né? Ansiosa desde já. Eu vou reprovar, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter uma dívida enorme, não consigo voltar pro Brasil. Então, assim, Ana, o que fez eu não desistir é toda essa pressão. Toda essa pressão. Eu não tinha como voltar pro Brasil. Eu fiquei 1 ano e meio sem ver minha família. Pra uma menina do interior que, né, tudo bem, eu morava em Maringá, meus pais aqui em Campo Mourão, mas todo fim de semana eu vinha pra casa. Tava junto, né? Minha mãe mandava comidinha congelada, sabe? Eu era muito apegada à minha família, muito. Então, assim, esse 1 ano e meio sem ver minha família muito foi pesado, muito né? difícil. Eu lembro que chegou no final do ano acadêmico, eu já tava bem acostumado com o inglês, né? O inglês não era mais um problema, mas a saudade ia aumentando tanto que eu não aguentava assim, mais. né? Eu não aguentava mais nada, assim, eu só queria ir embora. Sim. Não porque tava sendo ruim lá, foi maravilhoso, mas eu queria ter esses momentos com eles. Quem é muito família, quem é apegado à família, sofre, eu acho que um pouco mais, né? E quem não é, percebe o valor que a família tem, né, Fanny? Exatamente, percebe. Mas eu acho legal, assim, eu fiquei deixando você falar, porque às vezes parece que é tudo lindo, tá em outro país, ai, que delícia. Só ver fotos. Quem vai a turismo, sim, é realmente, você tá lá viajando, passeando, se divertindo e tal. Mas quando você vai nessas condições ou pra trabalhar, que basicamente foi um trabalho já, né, Fanny? Porque você tinha que cumprir todas essas obrigações. Sim, e chegou lá eu tive que fazer estágio numa empresa. É um dos requisitos, não é? Sim, é ter obrigatório fazer o estágio por 2 meses. Uhum. Então foi outro perrengue, porque assim, o programa Ciências Sem Fronteiras, o programa não te ajuda a encontrar o trabalho. Então você chega lá, você tem que correr atrás, você tem que distribuir currículo, tem que implorar para as empresas te chamarem e tudo mais. Então foi muito difícil isso. Mas no momento que eu entrei na empresa, eu cresci muito, não profissionalmente, mas, claro, profissionalmente também, mas pessoalmente. Ter essa relação, sabe, de com outras clientes, pessoas, com supervisores. Então, como eu era muito novinha, eu não tinha experiência de trabalho. A minha primeira experiência de trabalho da vida, Ana. Imagina o quão nervosa eu estava no meu primeiro dia. Gente, a Fanny, ela é só um pouquinho ansiosa, é bem um pouquinho. Pouquinho. Ela pensa no problema, cria outro problema para o problema, já cria possíveis soluções. Exatamente. Mas já isso penso é na controle, saída de né, emergência. Fanny? Isso é controle. Nossa, super deu certo, né? O trabalho de comissário lá na frente. Na verdade, assim, foi uma construção, né? E naquela época, imagina, eu era muito novinha, nunca tinha trabalhado formalmente. E primeiro emprego da vida, já começar em inglês. Sim. Eu fiquei muito nervosa. Sim. E daí tinha que pegar 2 ônibus, choveu, deu tudo errado no primeiro dia. Foi um desespero total. Parece assim, que é tudo pra dar errado. É tudo pra te testar. Tudo pra te testar. É pra te testar. Sua Olha, paciência. Eu tava falando com a Nayara. A Nayara, gente, é a nossa auxiliar aqui da gravação nesse momento, tá? A Nayara que foi a primeira convidada do podcast. E eu tava falando com ela, eu falei, amiga, tudo é teste, a gente tem que conseguir passar. Não tô falando que é fácil, porque você tá deixando muito claro como não é fácil. Exato. Mas a gente precisa ir vencendo essas etapas, porque vai ir fazendo sentido ao longo da caminhada, né, Fanny? Porque se você tivesse desistido, você ia estar aqui no Brasil frustrada, como você falou, com uma dívida enorme com o governo. Talvez você ia ter desistido até da faculdade. Vai lá, Deus saber o que teria acontecido. Tipo, você ia ficar muito mal, assim, né, com você por não ter conseguido. Eu imagino, né? Ou não, você podia chegar aqui e levar tudo numa boa. Mas eu acho que é muito legal você ter vencido isso tudo, sabe? Com certeza eu iria me frustrar bastante, Ana, porque foi um sofrimento muito grande pra chegar lá. E aí, poxa vida, demorou tanto, né? Dentre tantos milhares de brasileiros, eu tô aqui e agora eu vou desistir? Então eu lembrava disso também, sabe? Pra se fortalecer, né? Exato. Então era muito dolorido, mas assim, foi um amadurecimento que eu precisava passar. E eu falo assim, as coisas da vida, nada é por acaso. Exatamente. Eu fui pra lá, Ana, pensando que eu ia apenas estudar arquitetura, né? E eu fui pra lá pra ficar 1 ano e meio, retornei ao Brasil, me formei no Brasil, né? Concluí a graduação aqui, então a gente chama de graduação sanduíche. Você vai pra fora, faz um pedaço da graduação e volta pra fazer concluir, né? Aqui no Brasil.
E assim, depois de muito sofrimento, chegou o dia de voltar pro Brasil. Estava muito feliz, com muita saudade do arroz com feijão, porque lá não tem. E, enfim, achando que tudo que eu sofri ia valer a pena. Pensei, não, eu sofri muito aqui, mas agora eu aprendi inglês. Eu tenho no meu currículo, né, uma empresa americana, uma universidade americana. Eu vou chegar no Brasil, minha filha, eu vou conseguir um emprego muito facilmente. É isso que eu pensava na minha cabeça, Ana. Menina, cheguei em Maringá. Né? Vamos dar datas Primeiro aqui. Encontrou a família. Exato, foi aquele chororô. Na minha família, choro. O pessoal se escondeu no quarto, fizeram uma surpresa. Entrou, não parava mais de sair gente debaixo da cama. Meu avô, minha avó. Ana, quando você tá longe, a coisa que mais me deixava assim preocupada era de acontecer alguma coisa com quem você ama. Sabe? Eu sei. Então, assim, meu maior medo. Revê-los foi muito bom, assim. Muito medo, principalmente meu avô e minha avó, que são já bem idosos. Eu ficava preocupada, assim, meu Deus. E assim, né, Fanny, não tem... Gente, ainda que seja uma pessoa com uma condição financeira abastada, não é simples você voltar de outro país, do nada, né, Fanny? Preciso ir hoje. Primeiro que, por mais dinheiro que você tenha, a passagem... A não ser que seja um milagre de Deus operando, a passagem... Gente, eu trabalhei em agência uns 5, 6 anos, se eu não me engano. Sempre é muito caro. Em cima da hora, nossa. É muito caro. Tem a questão de horários, que pode não bater. Tem o horário de você vir do fuso horário que você tá pro Brasil. Aí tem o horário, por exemplo, que às vezes a pessoa tá internada, às vezes a pessoa faleceu, vai ter um enterro. Não dá tempo, gente, não dá tempo. E as pessoas acham que elas não têm noção disso, né? Sim. Então, esse medo é por tudo isso. Porque quando a gente tá fora, a gente pensa, né? Em quanto tempo a gente demoraria pra chegar e a gente sabe que não chega a tempo. A gente se sente impotente. Se acontece alguma coisa, não tem o que eu possa fazer. Não tem. Mas daí você chegou, encontrou todo mundo bem. Graças a Deus, cheguei, abracei minha família, chorei muito, comi bastante. Ana, de verdade, quando eu falo que eu sofri com comida lá, eu sofri muito. Imagino. Nossa, eles comem cada coisa. E você é muito enjoada, assim, pra comer? Não, Nossa, eu como de tudo. Eu só não como peixe e frutos do mar. Não como. Mas fora isso, como salada, pão, qualquer coisa. Se tiver assim, pão pro almoço, pão com ovo. É que o tempero é diferente, o gosto do leite é diferente, né? Uns costumes diferentes, né? Café da manhã, os caras acordam, vai comer bacon frito, ovo frito. Isso aí fazia eu passar mal. Não é que eu sou enjoada, é que eu passava mal, entendeu? Mas depois eu fui acostumando. Tanto é que eu trouxe alguns costumes de lá. Hoje em dia eu faço pra minha família o omelete que eu aprendi a fazer lá, entendeu? E o legal também é que a gente leva, né, os costumes daqui pra lá. Então lá eu tive amigos japoneses, árabes, do mundo inteiro. Isso é uma parte, sem dúvida, muito legal. Muito legal. Então, assim, eu fazia brigadeiro pra eles, porque brigadeiro é uma coisa brasileira, né? Sim. Muito brasileira. Sim. Então, assim, isso que você trabalha aqui é muito cultural, Ana. Sim, se você for ver, você trabalhando com uma receita, Sim. é um patrimônio É um patrimônio cultural, né? E por anos, a gente entrando um pouco nessa questão de brigadeiro, por muitos anos, ninguém valorizava o brigadeiro. Porque é tão comum ter pra nós, é pra tão gente, normal. Pra nós. Que ninguém valorizava. E aí eu preciso citar a Juliana Motter, que ela foi a primeira pessoa que abriu uma loja especializada em brigadeiro no Brasil. Chama Maria Brigadeiro. Pra quem tiver interesse em conhecer, ela tem lojas em São Paulo, tem uma fábrica. Hoje em dia ela planta o próprio cacau, assim, ela tem produção. Nossa. Muito legal. Então, assim, ela foi sem dúvida uma referência pra mim, assim, porque eu sempre amei brigadeiro. E aí, quando eu vi o que ela tava fazendo, eu falava, gente, então pode ser uma possibilidade. Sim. Eu admiro demais ela, assim. Então, mas é bem isso. Fora, as pessoas não conhecem muito. Hoje já tem, né, Fanny, em cidades maiores, por exemplo, Porto em Portugal, Exato. Nova York já tem, cidades maiores já tem. Tem, porque Barcelona, brasileiros levaram. Isso, porque brasileiros levaram. Mas como você falou, tipo, onde você morava ali, que era muito pequenininho, muito distante, nem acha leite condensado, Não gente. acha. Custou muito achar uma marca que é La Lecheira, que vem do México, né? Que é da Nestlé, é a versão do leite moça mexicano. Isso. Numa cidade ali próxima, então eu comprei. Mas assim, brigadeiro, batidinha de vinho com leite condensado, coxinha, guaraná. Não tem. Guaraná pra nós, a gente, o que é um guaraná? Uma coisa tão Nem normal. liga, né? Lá é uma coisa assim, inédita. Sim. Meus amigos árabes, indianos, japoneses, não conheciam esse tipo de coisa. Então eu compartilhava com eles e eles compartilhavam comigo, né? Comia comida árabe, japonesa. Então isso foi muito rico, assim, muita experiência, muito legal. Esse que é o enriquecimento que você tem numa experiência dessa, né? E aí, quanto mais tempo você tá fora, mais você vai conhecendo. E assim, Ana, mais pra frente eu posso até falar melhor sobre isso, mas você derruba barreiras, assim, preconceitos que você nem sabia que existiam. Exatamente. Né? Então, eu vou dar um exemplo por mim mesma.
Quando você falava de árabe pra mim, na minha cabeça, primeiramente, na minha cabeça, todo árabe era muçulmano e todo árabe muçulmano era terrorista. Olha o que eu pensava. Olha o que eu pensava, gente. Muito comum também, né? Então, assim, mas era a minha cabeça da menininha do interior do Paraná que nunca tinha saído do país e que não conhecia o mundo lá fora. Quando eu fui estudar nos Estados Unidos, metade da minha sala era árabe. E aí eu fui fazer amizade com eles. Eles me convidaram pra almoçar na casa deles. Ganhei presentes. São pessoas normais a como cultura você. árabe. São pessoas normais. Sim. São pessoas super afetivas. Aquela imagem Educadas, de terrorista é uma coisa respeitosas. totalmente contrária do que eu imaginava. E eu jamais imaginava que um dia eu terminaria morando no país deles. Exato. É nessa parte que eu queria chegar. Porque daí, Fanny, você concluiu a faculdade. E como que foi do concluir a faculdade até fazer o processo seletivo, então, pra trabalhar na Qatar, né? Que foi a companhia aérea que você trabalhou. Exato. Bom, então, concluindo nessa parte dos Estados Unidos, eu voltei pra cá, achei que ia conseguir um bom emprego. Não deu certo. Eu distribuí currículo pra Maringá inteiro, lá na época, né, 2015, 2016. Eu voltei em janeiro de 2016, eu tava procurando trabalho. E eu me frustrei muito, porque eu pensei, poxa... Voltou cheia de expectativa, né? Depois de ter sofrido 1 ano e meio, chorado todos os dias, pensando que ia conseguir um trabalho bom... Eu não conseguia, eu ia pessoalmente nas empresas, eu mandava e-mail. Mas assim, a situação estava muito complicada, a construção civil estava numa situação muito complicada. Eu lembro que até o pessoal da faculdade, a própria coordenação, entendeu o quanto estava difícil conseguir um estágio. E os alunos, você sabe, né, tem um estágio obrigatório na faculdade. A coordenação sugeriu que nós participássemos de alguns concursos de arquitetura para substituir a carga horária de estágio. Meu Deus! Porque, Ana, as empresas não queriam estagiário nem de graça. Porque não tinha obra, não tinha o que fazer no escritório, na construtora. Né, o escritório de arquitetura, enfim. Então, assim, tava bem complicado. Nossa. Fiquei bastante triste, porque daí quando eu tava no meu último ano, né, imagina, último ano, TCC... Aquela coisa, aquela expectativa, tá, vou me formar, e agora? Aquele desespero básico que todo mundo sente no último ano da graduação. E naquele momento, me bateu uma dúvida que eu parece que eu não me conhecia mais. Por quê? Lembra que eu falei que eu sempre quis arquitetura? Eu amava arquitetura? Naquele momento, momento, eu tava de saco cheio, Ana. Normal, acho. Gente, é muito normal. Eu não aguentava pessoas que mais. eu conheço, assim, que Claro que eu também passei por essa fase. Teve um dia que eu mandei um e-mail pra minha coordenadora. Minha coordenadora não, gente. A minha orientadora da graduação do TCC. Ai, meu Deus. Falei, Carol, eu não vou conseguir, eu vou desistir, não sei o quê, não sei o quê. Ela deu uns tapas na minha cara, né? Respondendo o e-mail ali. E aí, enfim, concluí. Mas eu acho muito normal. É difícil, gente, por mais estudioso que seja, quem termina falando, ai, adorei, gente, foi leve, adorei. Nossa, maravilhoso. Meu TCC, meu ano de TCC foi incrível. É dificílimo, né? Não, eu tava assim, eu não aguentava mais ver projeto. Então, tava muito difícil pra mim a faculdade. Aí eu conseguia um trabalho, mas não era quase nada remunerado, né? O que eu ganhava, eu gastava com pagava ainda pra marmita, quase que pagava pra trabalhar. Então, assim, e aí quando eu consegui esse trabalho, foi bom pela experiência, que eu tanto procurei um trabalho, mas eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fim de semana era TCC, e a minha vida tava nessa correria, e eu precisava ter uma estabilidade melhor, né? Então, assim, terminei ali a faculdade, graças a Deus. Só que, assim, voltando, né, antes de concluir a faculdade, ali no meu último ano, que foi o ano mais difícil, mais corrido da minha vida, estava eu muito frustrada, eu não aguentava mais trabalhar nessa área, eu não sabia mais se era isso que eu queria da vida, meu Deus do céu, a vida inteira estudei pra isso, fui para os Estados Unidos pra estudar isso e agora eu não quero mais? Como assim, né? Como justificar? Pra mim mesma era muito difícil. Sim, o pior eu acho que é com a gente, né? Explicar pra gente, processar aquele monte de informação. E pra família também, né? Porque, assim, meus pais deram a vida pra que eu pudesse ter a minha formação. A vida, né, trabalhando muito pra me ajudar com tudo. Eles me ajudaram com tudo, né? Morar em Maringá, alimentação, minha faculdade. Então, tudo isso eu devo a eles. Então, como que eu viro agora no último ano e falo pra eles, eu não quero mais, entende? Então, eu tinha esse peso muito grande. Claro, porque, é assim, né, Fanny? É claro que cada um tem sua realidade, mas você não era uma menina, assim, igual eu, com um pai e uma mãe rico, milionário, que poderia falar, não, filha, vamos começar outra graduação, você vai mudar pra Londrina agora. Não, gente. Estudar moda em Paris. Não é a realidade, né? Então, assim... Exato, foi tudo muito difícil. E, enfim, o que aconteceu? Juntou aquela frustração com a minha experiência dos Estados Unidos, aí eu me lembrei, quando eu falo, Ana, quando você viaja, não é só profissional, é pessoal.
Você E o faz que muito acontece? network, né? Com certeza. Quando eu tava nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga brasileira, Rebeca. Eram pouquíssimos os brasileiros que existiam ali. Mas os que estavam ali Super eram unidos. os anjos que Deus colocou no meu caminho. E essa menina, Rebeca, tinha comentado uma vez que ela ia fazer um processo seletivo pra ser aeromoça. Uhum. E eu, bacana, que legal, né? Mas eu tô aqui pra ser arquiteta, né? Continuei a minha vida lá, estudando arquitetura e deixei ela ser feliz, né? Uhum. Seguindo essa área aí. Acabou que no final nem deu certo, mas ela como a gente era muito amiga, ela comentou comigo, eu vou fazer um processo seletivo. Eu fiquei na torcida por ela. Só que aí, no meu último ano de faculdade, eu lembrei dela e falei, poxa, Eu também a posso. Rebeca me falou sobre a aeromoça. Comecei a pesquisar o que é uma aeromoça, porque uma comissária de voo, né? Enfim, tem tantos nomes. O pessoal me pergunta, qual que é o nome certo? Gente, comissário de voo, comissário de bordo, aeromoça, é a mesma coisa. Porque assim, na minha cabeça, pra mim, era uma aeromoça, uma comissária, só servia cafezinho no avião. Era esse o trabalho de uma comissária. Eu não tinha noção do que era. E aí eu comecei a pesquisar por curiosidade, pra meio que extravasar, sabe? Tava tudo tão cansativo a minha rotina de projeto, de faculdade, de estágio, que nas minhas horas livres... Foi tipo um escape, assim. eu comecei a assistir vídeo no YouTube sobre aviação, pesquisar mais mesmo, sabe? Sobre a parte como um avião voa. Aí você já foi se Comecei a apaixonando, ter porque é muito legal, né? É muito legal. Eu comecei a ter curiosidades, assistir vários vídeos e pesquisar. Me apaixonei por aviação. Falou, é isso. Me apaixonei. E aí eu comecei a fazer parte de grupos no Face, nas redes sociais, sobre aviação. Porque eu tava muito interessada, muito curiosa com tudo isso. E através desses grupos das redes sociais, eu vi que alguém postou, Qatar Airways estará no Brasil recrutando. Eu pensei, o que é Qatar Airways? Eu nem sabia o que... Ana, pra ser bem sincera, eu não sabia que existia um país chamado Qatar. Isso em 2017. Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar do país. Agora o Qatar até que tá mais famosinho, porque a Copa do Mundo vai ser lá e blá, blá, blá. Mas na época, gente... Não é muito comum Ninguém mesmo, tinha ouvido falar sobre Qatar. Nem pra quem é do turismo, não era um destino comum. Exato. Agora com certeza vai explodir por conta da Copa e tudo mais. Enfim, fui pesquisar Qatar Airways, me apaixonei. Meu Deus, a hora que eu coloquei no Google as fotos do lugar, a empresa, né? Porque depois eu fui ver que foi considerada por muitas vezes a melhor do mundo. Sim, é uma super empresa. Então, eu fiquei, meu Deus, que legal. Mas eu não tenho experiência nenhuma com aviação, nada a ver. Eu tô aqui me formando em arquitetura, o que tem a ver? Fui no site, dei uma lida quais eram os requisitos pro Por isso que a gente tem que abrir o caminho em alguns momentos, né, Fanny? Você tem que procurar, tipo... Se você tivesse falado, não tenho experiência, fechado a página, mas o que custa tentar? O que custa? Ler, né, informação. Sim, busca informação. Isso que eu falo, igual você tenta. falou do au pair. Mas a minha formação não tem nada a ver. Gente, às vezes a gente tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, sabe? Exatamente. Pensar fora da caixa mesmo. Exato. E aí eu fui ler, por curiosidade, deixa eu ver quais são os requisitos pra se candidatar pra vaga. Não pedi experiência, mas o único requisito era inglês fluente. Fluência. E era a única coisa que eu tinha naquele momento. Aí você falou, é aqui. Ou Era você a pensou, única vou coisa. tentar. Ou você já foi super confiante. Não, pensei assim, olha, preciso de um trabalho bom, estou quase me formando. A situação no Brasil está complicadíssima, né? O profissional se forma não só em arquitetura. Exatamente. As pessoas, E infelizmente... continua assim, né, Fanny? Você se formou quando? Me formei em colegial em fevereiro de 2018. Eu acho que eu fui em 2015, se eu não tô louca. 16, 15, 16, próximo, eu acho. Então. Porque eu tenho 28. Quantos anos você tem 26. mesmo? 26. Deve ter sido isso, então mesmo. 2 anos. Nossa, de lá pra cá continua assim. Por isso que a gente tem que buscar o nosso caminho, né? Exato. Então, assim, eu tava com aquele sentimento. Eu vi uma vaga pra uma oportunidade dessa. Sim. Pedindo o inglês. E era o que eu tinha. E dessa vez eu tava muito confiante com o inglês. Depois do perrengue que eu passei nos Estados Unidos. Então, assim, me inscrevi, eu teria que viajar pra São Paulo. Só que, Ana, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque senão a gente vai ficar 5 anos aqui. É muito detalhe nessa história, né? Acelera no 2, aí quem estiver assistindo o vídeo, acelera a velocidade aí. Mas, assim, resumindo, eu precisava ir até São Paulo pra fazer o processo seletivo. São várias etapas, tem prova, entrevista e tudo mais. E eu fiz a inscrição pelo site, mas chegou na hora H, eu fiquei assim, eu não posso ir. Eu tenho meu TCC pra fazer. Isso já era no meio do ano. Era em julho de 2017. Julho de 2017.
TCC atrasado, estágio com 1000 projetos pra fazer, eu levava pra casa, né? Como sempre, eu sempre fui de levar pra casa os trabalhos. No caso, eu não só levo pra casa, eu faço em casa o meu trabalho, né? Eu construo um espaço. O pessoal vai dormir, os funcionários vão dormir, e a Ana continua na madrugada. Eu continuo aqui. Eu enfiei o podcast aqui. Olha, gente, eu devo ter algum problema, Não, Fanny. é a sua vida, né, Meu Ana? Deus é a do sua céu. vida, o seu trabalho, é tudo isso por conta da visceral, da né? sua dedicação e a sua cobrança, né? É verdade, exatamente. Então, assim, eu levava os projetos pra casa, enfim, aquele caos, aquele desespero, porque nós, de arquitetura, a gente tem um TCC teórico e o projeto arquitetônico. Eu não sei qual dos dois é pior. Enfim... E eu tava desesperada. Então, assim, se eu parasse tudo pra viajar até São Paulo, né? São 2 dias de processo seletivo. Eu ia perder no mínimo uns 3 dias com a ida e volta. E mais o cansaço, né? Fora o cansaço. Então, assim, eu pensei, não, e era num fim de semana. E os meus fins de semana era sagrado. O TCC, da hora que eu acordava até a hora que eu dormia. Porque durante a semana era muito corrido. Não dava tempo, né? Aí eu fiquei assim, eu deixei esse pensamento sabotador entrar na minha cabeça. Gente, eu hoje olho pra trás, eu vejo que era uma sabotagem isso. Era minha mente tentando me sabotar. Mas naquele momento eu pensei, não vai dar certo, eu tô viajando, né? O que eu tô pensando em virar aeromoça? Vou continuar no meu TCC. Mas, Ana, eu não conseguia dormir pensando naquilo. E você acha, Fanny, que isso pode ser tipo um... Porque quando eu sinto essa voz falando muito forte, eu falo, é Deus falando comigo. Com certeza. Ele tá, tipo, me cutucando. Com certeza. Foi Deus em todo momento. E assim, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo porque eu passei perrengues lá nos Estados Unidos. Por que as coisas foram acontecendo, né? Então tudo foi fazendo sentido. E aí, enfim, de última hora eu decidi, quer saber? Deixa e esse tipo de decisão você compartilha com o seu pai, com a sua mãe? Você chegou a falar, olha, tem um processo assim, eu vou participar, ou você nem falou nada? Eu comentei com a minha mãe, bem por cima, eu falei, lembra da minha amiga Rebeca? Comentei assim, então, né, olha que legal, achei essa empresa aqui. Mas assim, meio sem coragem de falar que eu estava interessada naquilo, justamente por aquele peso. Tipo, vamos medir a pressão, vou jogar a informação, vou ver o que minha mãe fala. Medindo a pressão. Porque pra mim era muito difícil, né? Meus pais a vida inteira ali me ajudando pra ser arquiteta, de repente eu falo, não quero mais. Então, assim, decidi ir pra São Paulo de última hora. Daí, claro, eu tive que falar com os meus pais, né? E assim, a gente tava falando sobre passagem de avião, né? Sobre preço e tudo mais. Passagens de última hora era impossível no meu orçamento. Ou seja, era Deus de novo. Era impossível no meu orçamento, na minha perspectiva. Porque pra Deus nada é impossível, mas exatamente. Pra mim... E aí, o que nós fizemos? Meu pai me apoiou muito. E aí ele pegou o carro e me levou de carro pra São Paulo. Meu pai é desse tipo, são primos mesmo. Porque assim, Ana, nós vimos passagem impossível, nós vimos preço de ônibus, eu lembro que já tava tudo lotado os lugares, porque realmente era assim... De última hora que eu tive coragem de dar uma pausa no meu TCC e arriscar fazer outra coisa. Aí eu só penso, quem é mais louca, a gente ou eles? Porque eu super entendo. Meu pai é assim também, se eu falar, ele já tá assim, ele já tá fazendo o negócio, sabe? A minha mãe também, são tudo doido. Sim. Aí não são eles que travam um pouco a gente às vezes, porque a gente fala assim, eles acreditam tanto, será que isso não vai dar certo? Meu Deus, eu não posso botar tudo a perder, porque eles estão acreditando tanto, né? Exatamente. Então, assim, meu pai e minha mãe, naquele momento, quando eu decidi mesmo que eu ia, e eu falei pra eles, eu vou, meu pai foi ver passagem e tudo mais, e eu muito preocupada, nossa, né, muito em cima da hora. Meu pai falou, não, nós vamos de carro, não tem ônibus, não tem avião, nós vamos de carro. Adoro, gente, assim, é uma pessoa que encontra a solução, né? Sim, demais. Tipo, é só isso que ele fez, ver a solução. Proativo. E aí tá, fomos de carro então, né, pra São Paulo, e eu não tinha roupa, Ana, pra entrevista. Porque tem toda uma etiqueta, né? Você já tem que ir meio que vestida de comissária, assim. Tem a unha vermelha, o batom vermelho, tem o coque pra fazer. Esse tipo de entrevista é um pouco diferente de outros empregos. A empresa que tá contratando, ela quer enxergar em você. Alta, né? Ela quer enxergar você como uma comissária. Então, você já tem que ir vestida, personalizada ali. De coque, terninho, saia, sapato social. E eu não tinha isso, porque eu não usava isso, né? Aí, de última hora... Nossa, a gente foi comprar as coisas para aquela entrevista, foi, né, tudo muito corrido e o dinheiro curto sempre.
Então, assim, gente, eu friso muito isso, Ana, porque as pessoas veem a gente viajando Sim. pra fora, acham que, né, dinheiro nasceu em árvore. Não sabe os Burger King de $1, €1 que come todo dia, Ovo. né? Eu não comia ovo antes de ir pros Estados Unidos. Pergunta pra minha mãe, eu não gostava de ovo. Nossa, e Chegou lá? lá, comecei a comer, filha, porque ovo sustenta, Sim, é barato e é rápido. É a Exatamente, vida do não, estudante. é o bom, bonito e barato, né? Minha filha de manhã comia ovos mexidos, à tarde ovo frito, à noite omelete. Você não E tem no outro noção. dia, se quisesse variar, era ovo cozido. Era uma outra versão de ovo, Aí, entendeu? gente, pronto. Então, assim, fomos pra São Paulo, conseguimos ali, né? Comecei a dar uma ensaiada, o que eu ia fazer, o tipo de pergunta e tudo mais. Primeiro dia de entrevista, pá, já reprovei. Ah, que legal, reprovei. Pá, então, a gente volta aqui horas. Não, e detalhe, como eu tava fazendo estágio, eu tive que conversar com o meu chefe Pra pra se pedir um dia de ausentar. folga, porque o processo seletivo era num fim de semana, mas na segunda-feira não ia dar tempo de chegar Aham. pro trabalho. Então, segunda-feira eu precisaria de folga. Vai eu explicar porque eu queria aquela folga. Aí você falar numa empresa que você tá fazendo estágio, que você vai fazer um teste seletivo em outro lugar e vai faltar num Complicado. momento em que ninguém está conseguindo emprego na área. Exato. Não, os colegas querem te matar, os professores Não, e acham um na absurdo. empresa a gente tá realmente foi bem complicado, porque assim, a gente tava num projeto de certificação de qualidade e nós estávamos num processo muito louco de projeto a toda hora, a todo vapor. Como que eu ia faltar, entende? Eu me senti mal. Sim. Meu chefe jamais reclamou, ele me apoiou muito. Que nossa, bom. ele era assim, nossa, Que ele bom. me apoiou. Dava risada, ele era bem doidão. Mas assim, ele falava, menina, você é arquiteta, o que você quer ser moça? Ele brincava comigo. Mas não deixou de te apoiar, Não, tipo, permitiu ele que você permitiu fosse. que eu fosse viajar. Só que assim, né, fiz tudo isso, voltei com o rabinho no meio das pernas. Mas aí, assim, você reprovei. reprovou nessa primeira fase e já não podia fazer o segundo dia. Não, só ia pro segundo Ai, dia que quem dó. chegasse até o final do Aham. primeiro dia. E é E assim, por que o que dia você inteiro. não passou? Sabe-se Deus o porquê. A empresa não te dá nenhum feedback. Porque assim, são muitas pessoas. Aham. Tinha em torno de 600 pessoas naquele Uhum. hotel, né? É uma sala de hotel que eles reservam. Tinha em torno de 600 candidatos. E aí vai tendo várias provas, entrevista. Mas fã de que Dinâmicas. 600 pessoas para um Brasil inteiro no Ciências Sem Fronteiras. Para. Mas olha como as coisas são por Deus. Isso era julho de 2017. Eu estava no meio do meu último ano de faculdade. Se eu passasse ali, Ana, É eu ia largar verdade. tudo e eu ia embora. Você e eu não não ia me concluir. formar. Aham. Eu não ia me formar, Não porque ia, juntando porque a depois minha você não ia raiva, voltar. o meu desespero que eu tava já, cansada Aham. de E a projeto, oportunidade de pular e a fora. oportunidade de cair fora, é claro que eu ia embora. Sim, com eu certeza. não ia ter me formado. Verdade. Então, olha o que acontece. Voltei pra Maringá, né? Com o Vida rabinho no que meio das segue, pernas. vida que segue. Trabalhou não deu segunda-feira, certo. normal. Exausta por causa Ai, da que viagem, ódio. né? Lá em São Paulo eu não fui passear. Sim, Eu não. fiquei preparando pra entrevista. E a entrevista, assim, é manhã, tarde, noite. Uhum. É o dia inteiro. Enfim, passou 15 dias, Ana. Eu vi de novo no grupo, Qatar Airways volta ao Brasil. Deu, não! Meu pai vai me matar, não tem E dinheiro aquele- pra ser combustível. Aquele negócio no estômago, aquela tremedeira. Tipo, eu preciso. Eu preciso ir. Dessa vez vai, porque Aham. agora eu já tenho experiência de como é. Ah, a primeira vez é assim mesmo, agora eu já tô preparada. Eu comecei a pensar comigo mesma. Fiquei super animada. Mas, de novo, lá vai eu lavar a cara, né? Pedir pro chefe pra faltar de novo. 15 dias de intervalo entre uma entrevista e outra. Pensa. Passagem, um dilema. Ah, dessa vez não era pra São Paulo, era pra Belo Horizonte, era mais longe ainda. Nossa, aham. Então, assim, só que também decidi de última hora justamente porque eu colocava muito na balança os projetos da faculdade, os projetos da empresa, gastos financeiros. Eu não podia ficar viajando pra cima e pra Sim. baixo. Já era muito custo isso, hotel, Sim. tudo mais. Então, eu começava, né, mais uma vez, os pensamentos sabotadores na cabeça. Pá, de última hora, não. Eu vou, seja o que Deus quiser, eu vou. Não tem mais passagem de avião. Ônibus, demorava, Não sabe? Se dava Deus tempo. quantas horas daqui até lá. Aham. Meu pai pegou o carro. Nós não, Eva, ele dirigiu. Parabéns, hein? 16 Valeu a horas, pena. Ana. 16 horas de carro. Nossa. Até BH. Cara, eu não tenho esse ano. Eu tenho certeza que é porque é pai e mãe. Porque Não. a gente faria isso por alguém? Não. Só se Jamais. fosse um filho. Não, eu acho que nem por mim mesma. Eu faria Exatamente. isso. Foi ele que... Tipo, você iria catar o carro e ir até lá? Não. Mas pai e mãe, eles são demais. E já era pai, a segunda mãe, vez. Um beijo, eu amo Era a vocês. segunda vez que ele tava fazendo essa loucura. E a primeira já Sim. tinha dado Não, errado, Mas entendeu? assim, né, Fanny? Também nosso pai, os nossos pais não são muita base, Não, né? tem muita coisa em comum. Nossa, eles não são base. E aí, Ana, fui lá.
Belo Horizonte. Só que assim, eu me senti um pouquinho mais... Fanny, pelo amor de Deus, fala que você passou. Calma. Suspense, Adianta calma. essa história que eu tô passando mal. Dessa vez, eu já tava um pouquinho mais experiente, porque eu já havia feito claro, processo uma seletivo, entrevista, ela tava super né? experiente. E assim, fiz as fotos. Menina, é uma exigência, precisa de foto, tudo no padrão. Enfim. Tinha um amigo da empresa, da construtora que eu trabalhava, que manjava de foto. Pedi pra ele tirar umas fotos minhas, né? Então foi assim, foi tudo na camaradagem. Ele me ajudou muito, todo mundo me ajudando. Aí fui de novo. Dessa vez eu comecei a fazer as provas, as avaliações e fui passando. Meu pai ficou me esperando no hall do hotel, pro lado de fora da sala, né? E eu falei pra ele, pai, se eu demorar pra vir, é um sinal bom, é porque eu tô passando. As pessoas só vão embora quando elas são reprovadas, Sim. né? Então nós chegamos lá cedo, foi dando a hora do almoço, eu não aparecia. E foi Coitado passando. dele lá. Sorte que meus irmãos foram junto nessa viagem, então ele não tava sozinho, foi um primo nosso. Então eles ficaram andando pelo hotel, era um hotel maravilhoso, chiquérrimo desses que a gente nunca fica. Então eles ficaram andando no elevador do hotel, ficaram aprontando lá enquanto eu fazia a prova, né? Beleza, e foi passando. Ana, tinha também, de novo, essa média de 600 candidatos. No final do dia, que a gente chama de final interview, no último dia, éramos em 16. Eu estava no meio. Você 16. já tava se tremendo? Não, eu não tava acreditando. Ou você tava assim, relaxada, tipo, não é possível. Não, primeiro que eu tava sem almoço. Todo mundo lá sem já almoço, desmaiando. né? Rindo, tem que estar sempre com um sorriso no rosto, de salto. Atendimento ao cliente. É avião caindo, o comissário sorrindo. Entende? Adoro. Então, você não pode demonstrar isso aí é um cansaço. slogan da aviação. Entre nós, comissários, isso aí é a realidade. Não, tá amarrado, senhor, não vai cair nenhum avião, Deus me livre. Não, mas assim, exausta e muito nervosa, porque a cada prova era mais difícil, e enfim, o filtro, e eu não acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Tipo, meu Deus, eu estou na última fase. É muito louco, e por mais que demorou o dia inteiro, você não tem tempo de raciocinar, não o que tá acontecendo. Na verdade, assim, pra quem ficou esperando, passou muito tempo, mas pra gente que sai de uma prova, vai pra outra sem respirar, sem comer. Sem tomar uma água. Nossa. Resumindo, fui pra segunda fase no outro dia. Dormiu muito, chegou às 10 da manhã, claro, porque ninguém passou o dia inteiro na entrevista. Não ia ser cedo no outro dia. Foi super cedo no outro dia. Sei. Menina, e é até engraçado, porque quando a gente chegou no hotel lá em São Paulo a primeira vez, e essa segunda vez em BH, a gente precisava fazer reserva. Pra quanto tempo? Pra quantos dias é reserva? Só que a gente não sabia pra quantos dias. Porque pode ser que amanhã eu esteja aqui, pode ser que não. Então a gente até conversou com o pessoal do hotel. Olha, moço, se eu passar nessa prova, eu vou ficar mais um dia aqui no hotel com vocês. Senão, não. Então eu não sei te falar. E aí, graças a Deus, a gente voltou pro hotel super feliz. O pessoal da recepção estava na torcida. Nossa, gente, eles ficaram felizes porque... Quem trabalha no turismo, com hotelaria, aviação, a pessoa tem noção do que é Qatar Airlines. Então, assim, nossa, é só se fosse uma pessoa que tava chegando agora no turismo, mas todo mundo ia vibrar muito. Foi muito engraçado, porque eu voltei pro hotel e eles... Aí a gente chegou lá e a gente falou assim, a gente vai confirmar, a gente vai confirmar pra amanhã também. Aí eles ficaram felizes, Nossa, que massa. Foi muito legal. Mas daí, Ana, no outro dia tinha a segunda fase. Daí eram essas 16 pessoas. Exato. E assim, era a entrevista final e tudo mais, eu fui passando, só que tinha o processo, ele é metade presencial e metade online. Então, depois de todas essas provas, entrevistas e tudo mais, o processo continua online. Então, aquelas fotos que eles pediram, tudo, eles iam mandar lá pro Qatar, pro pessoal de lá resolver se iam me querer ou não. E nisso, eu tinha um prazo pra submeter documentação. Quem chega nessa fase já recebe um login no portal da empresa, começa a sentir a realidade da coisa. E eu precisava mandar exames médicos em inglês. Ai, que bênção, eu, em Maringá, procurar laboratório que faz coisa em inglês. Achei um só, o mais caro de todos, né? Não vou falar o nome aqui porque não sou paga pra fazer propaganda. Eu imagino que é uma rede grande, com vários laboratórios. Muito grande. Entendi. Então, assim... Mas que bom que tinha em Maringá, né, Fanny? Vamos pensar por isso. Já pensou se eu tivesse que viajar? Menina, consegui esse laudo em inglês, paguei uma grana, só porque era exame super simples, tá? Só que porque era inglês, né, mudava o negócio. Sim. Submeti os laudos pra empresa e tudo mais. Aí recebi um e-mail da empresa, muito obrigada por enviar os seus, né? Até a próxima. Muito obrigada, mas não foi dessa vez. Olha que bacana. Reprovei de novo. Gastou o quê? Uns 3 mil Gastei reais nessa com a viagem pra BH. Ainda levou os irmãos, Levei os irmãos.
Era o TCC, Lucas? não era o Lucas. Era o pai do Lucas, do tio Paulo. O tio Paulo. Não, eu tava falando do Lucas da Lenise. Não, outro Lucas. Ai, meu Deus, o tio Foi Paulo. uma coisa agora eu assim. sei. O TCC estava abandonado. Meu TCC estava abandonado. Você imagina o meu desespero. Enfim, Ana, então assim, segunda vez. Ou seja, gente, não desista. Você que tá aí procurando seu primeiro emprego. Você não fica reclamando que você tem que trabalhar ali na Coamo e não tem circular pra você. E você pega uma bicicleta e vai, por favor. Exatamente. Eu não tava acreditando. Eu falei, nossa, mas... Porque assim, dessa vez a minha expectativa tava muito alta. Porque eu cheguei no final do segundo tempo. 600 para 16 pessoas. Cheguei no final e no momento que eu recebi o login da empresa por e-mail, eu meio que já pensei, meu Deus, acho que já tô dentro. Porque começa a ficar muito oficial as coisas. Mas não, né? O processo continuava online. Não sei o motivo. Eles não falam por quê. Porque são muitos candidatos. Eles não dão feedback porque você reprovou. Então, assim... Às vezes nem tem um motivo. Às vezes só escolheu outra pessoa pela faixa etária, por exemplo. Não tem como saber, né? Não sei. Resumidamente, eu falei que ia ser uma história longa, né? Acelera o áudio aí na velocidade 2. Ana, isso era julho, como eu te falei, né? Teve 15 dias de intervalo entre uma entrevista e outra. E se eu tivesse passado naquele momento, com certeza eu teria largado tudo e ido. Sim. Mas eu não teria me concluído a minha faculdade, me formado. Ia ficar, assim, aquela coisa pendente, né? E de tão sofrimento, Sim. sabe? Então, assim, em novembro, a Qatar Airways voltou ao Brasil, minha gente. E lá vai a Fanny pela 1000ª vez. Pra onde que foi? Rio de Janeiro? Brasília? E lá vai eu, né? E a Renca, meu pai e minha família atrás, né? Eu adoro! Não, brincadeira. Dessa vez em novembro... E sua mãe não? Sua mãe ficava em casa, porque alguém tinha que cuidar das alguém coisas. tinha que cuidar das coisas, né? Alguém tinha que continuar ali. Não, se não é nossas mães, Gente, nossos pais são muito segurando doidos. tudo, Meu Deus, né? eu tô imaginando o Vasninho, meu pai, sua mãe e a minha assistindo, eles vão falar, gente, essa Ana, o que ela tá falando? Que a gente é louco. Mas é verdade. Mas é verdade. Gente, mas assim, dessa vez, Ana, eu já tava calejada. Eu falei, não, eu não vou deixar pra resolver isso de última hora. Eu sei que eu vou. Novembro, entrega de TCC final. Projeto. Mas se e a tudo data mais. não coincidia, mas tá assim, tudo certo. é madrugada, né? A noite é uma criança. Exatamente. A gente trabalhava. Então, assim, já me planejei. Comprei passagem de ônibus, claro, porque a passagem porque aérea daí você ainda não era ia muito fazer cara. seu pai te levar de... E Exato. onde que foi essa terceira? Foi em São Paulo de novo. Voltei pra bom, São Paulo. Mais fácil, Sim, né, São Paulo. mais fácil. E outra, como já era a terceira vez que eu tava nessa vida, eu já havia feito amizade com outras pessoas de outros processos. Então, a gente criou um grupinho no WhatsApp. Gente. Então, assim, as pessoas desse grupo, algumas passaram, outras não passaram. Tava no perrengue ali, na peleja. E aí, apareceu outro anjo na minha vida, né? Quando eu falo que Deus coloca pessoas... Uma moça chamada Pamela, que eu havia conhecido ela na primeira entrevista lá em São Paulo, ainda da outra vez. Ela comentou comigo, né? Você vai fazer o processo seletivo agora? Você pode ficar na minha casa, porque ela morava ali em São Paulo, na capital mesmo. Ô, Fanny, mas você não teve medo, te cortando assim, você não teve medo? Ai, essa menina me oferecendo pra ficar na casa dela. Você não foi paranoica nesse sentido, porque você já tinha conhecido ela na entrevista. Exato, eu já tinha conhecido ela em outros, né? Nos outros processos. E manteve esse contato mantivemos o contato. Porque assim, Ana, o perrengue é tão grande que por mais que você conheça a pessoa por pouco tempo, você ganha uma confiança, né? Se identifica. Então, eu e ela e todos os meus amigos que eu fiz nessa jornada, a gente vê o trabalho que é, o esforço que precisa, é um acalmando o outro. Né? Minha filha era uma banana amiga na hora da entrevista, porque tava todo nervoso, mundo passando mal, de nervoso, de fome, era muito desespero, sabe? Então, por mais que todo mundo ali era concorrente, a gente criou um vínculo de amizade, porque a gente queria que todo mundo fosse, sabe? Enfim, então essa Pamela apareceu, me convidou, eu não recusei. Eu vou te cortar, mas eu juro, porque eu acho importante. Isso que você falou de concorrente, porque vocês estavam competindo pela mesma vaga. Mas assim, não deixa de ter uma torcida, né? E no mercado de trabalho a gente sempre vai ter concorrentes em todas as áreas que a gente for trabalhar. Claro que tem pessoas assim, que por algum motivo a gente não se identifique, a gente não vai ter uma relação próxima. Exato. Mas eu falo isso porque tem uma amiga minha aqui em Campo Mourão que também é confeiteira, a Michelle Abud, espero que você esteja assistindo. E eu quero, inclusive, que a Michelle venha aqui pra gente conversar também
Mas assim, a gente é concorrente direta. A gente tem muitos clientes que orçam com nós duas e uma hora fecha comigo, uma hora fecha com ela. E não que a gente exponha esses dados, mas a gente sabe, os próprios clientes falam isso pra nós, sabe? Sim. Quando eu não posso atender, eu indico ela. Quando ela não pode, ela indica. Né? Então assim, gente, ela é minha concorrente direta. Mas isso não impede que a gente tenha um bom relacionamento e se ajude. Claro. Então, assim, eu acho muito legal. Porque, imagina se você chegasse ali e ficasse com cara virada pra todo mundo, você já não ia ter essa porta aberta pra essa terceira... a menina me convidou pra ficar na casa dela e eu sou uma concorrente dela. Você tá entendendo isso? Sim. Mas é porque surgiu um espírito o fair play, né? Tipo, é um jogo honesto. Surgiu um espírito de amizade tão forte entre nós, né? Que chegamos nessa última fase, porque... Do processo passado, ela também estava, a gente reprovou juntas, a gente sabe as dores uma da outra. E do sonho, porque ela tinha um grande sonho também de ser comissária e de viajar. E eu tava conhecendo esse mundo e encantada. Mas super entusiasmada e se dedicando pra dar certo, né? Então, assim, fui de ônibus pra São Paulo, conheci a família dela, que me acolheu super. Foi maravilhoso. Fizemos a prova no primeiro dia. Passamos, linda, maravilhosos, fomos pro segundo dia. Segundo dia, eu passei, né, dessa parte e ela não, voltou. Então eu fiquei, assim, muito triste, porque, imagina, eu voltei pra casa dela e ela não passou e eu continuava no processo. E eu sabia que ela tava tentando há muito tempo. Sim. Então, foi bem triste essa parte, dolorido, mas assim, né? Deus sabe o tempo de cada uma, né? Sim. Continuei ali, né? Liguei pro meu chefe aqui no Brasil, aqui no Paraná, né? Falando que eu ia ficar mais um dia lá e tudo mais. E só que assim, dessa vez eu cheguei na entrevista final, nem criei expectativa, porque da outra vez eu também cheguei na entrevista final e aconteceu tudo isso online, né? Então assim, me mantive, eu nem comentei pra muitos amigos, muitos parentes que eu tava indo de novo, justamente porque na vez passada foi muito triste, sabe? Tinha até tias minhas comemorando, assim, achando que eu já tinha passado, sabe? Mas não. Então, dessa vez eu falei, é só mesmo o pessoal de casa que sabe. E é isso, seja o que Deus quiser. E aí, Ana, né, deu certo. Depois de alguns meses, porque o processo continua online, como eu falei, então você tem que enviar exames médicos, mais fotos. E você pôde usar os outros exames que já tinha? Daí já tava traduzido, graças a Deus. Porque vai que pedia prazo na data do exame. Até porque era próximo, né, de alguns meses ali. Então, assim, voltei, fiz o meu TCC, sabe-se Deus como, TCC... Conseguimos a certificação no estágio que a gente estava buscando. Bom. Foi tudo se encaixando, foi tudo dando certo. Em fevereiro... E você teve paz no seu coração, né? Claro, mas assim, eu fui ficar sabendo do resultado da aprovação da Qatar Airways em fevereiro. Eu fiz o processo de novembro a fevereiro sem saber o que ia acontecer da vida. Com medo de fazer o compromisso aqui, não sabia se ia continuar no Brasil. Mas assim, meu aniversário é em fevereiro. E a gente, claro, né, o grupinho do WhatsApp bombando ali com os candidatos. E tinha uma menina no grupo que ela fazia aniversário, acho que uma semana antes do meu. Que dia que é o seu mesmo? 13 de fevereiro. 13. Ela fazia... Da minha mãe é dia 10, da Dani é dia 28 e do Neto dia 24. Tudo de fevereiro. Nossa, que safra boa, hein? E a tia Denise era dia 21, se eu não me engano. A tia Denise? A irmã do meu pai, da tia Nancy, sabe? Ah, sim. Achei tudo em fevereiro. Que legal! Menina, e essa pessoa no grupo, ela fez aniversário, né? Naquela semana antes do meu aniversário. E no dia do aniversário dela, ela recebeu o e-mail da aprovação dela, da empresa. Nossa. Então, ela compartilhou no grupo muito feliz. Que presentão! Sim, que presente! E eu fiquei muito feliz. E naquele momento, eu pensei comigo, meu Deus... Imagina como eu queria esse presente de aniversário. Pensei comigo, como eu queria esse presente de aniversário. Ana, passou meu aniversário, recebi o e-mail com a aprovação da empresa. Então foi assim, Deus me deu esse presente que eu pedi de aniversário na hora certa, porque eu já tinha colado o grau, dia 5 de fevereiro, 5 ou 6 foi minha colação, peguei meu diploma. Então agora eu tava pronta pra ir embora. Exatamente. Porque eu concluí o ciclo que foi a arquitetura. E é muito legal falar que a gente não sabe do futuro, mas Deus conhece o futuro e Ele já sabe o que estava planejado pra nós, né, Fanny? Sim. Então, assim, é como você falou, se fosse lá em julho, você não ia ter terminado essa faculdade. Exato. Deus sabia que você precisava disso. E talvez esses testes que você repetiu foram pra te deixar mais segura, mais confiante, pra você entender o processo. E aí chegou o seu momento. Sabe pra que foi todo esse sofrimento? Esse sofrimento de estar reprovando. O sofrimento desde lá da época do Ciência Sem Fronteira, Ana. Pra me preparar pro sofrimento que ia vir. Sim. Porque quando eu cheguei no Qatar,
eu tive que fazer treinamento de comissário. Eu não sabia nada de avião. Eu não sabia como operar uma porta, como fazer massagem cardíaca. E aí era um país ainda mais diferente, né? Muito diferente. Tudo bem, você já tinha tido um contato ali com os colegas de faculdade, mas morar nesse lugar é diferente, outra alimentação de novo, outro cultura idioma, árabe é outra muito diferente. moeda, tudo diferente. Fuso horário. O país, por ser um país, não é um estado laico, né? Não é como o Brasil. Lá o país é muçulmano. Então, as leis da religião se aplicam como leis do estado. Entende? Então era outra, gente. E o que você pode dar de exemplo, Fanny? Lei da religião que se aplica no estado que você, mesmo não sendo muçulmana, tinha que seguir. São várias. O que eu mais recebo de perguntas sobre a vestimenta. Mas, Fanny, você tem que usar burca? Vamos lá. Primeiro, burca não é o nome certo. Muita gente aqui no Brasil chama de burca, né? Mas burca é só o nome do lencinho que deixa o olho de fora e cobre o rosto. O nome do véu que a gente cobre o cabelo se chama abaya. Perdão, se chama hijab. Olha, eu confundi. Se chama hijab. Então, o hijab é o lenço que cobre o cabelo, né? E o vestidão, aquela roupa comprida, é a abaya, tá? Não, eu não era obrigada a usar isso no Catar. Então, já não fica aí a resposta. Mas... Não, eu não era obrigada. Turistas, vocês, todo mundo que for pra lá, né? Não precisa. Mas, assim, tem que seguir algumas normas de boa conduta. Você não pode usar roupa decotada. Mostrar... A regra era joelho e ombro, né? Joelho e ombro tem que estar coberto, tá? Então, eu posso estar de calça, de shorts, tudo mais, mas, assim, de uma maneira vestimenta modesta, tá? Principalmente... Num clima super fresco. 50 graus Celsius, porque lá é deserto, né? Lembramos que lá é deserto, 50 graus, né? Era a temperatura real, nada de shortinho curtinho? Não. Shortinho estilo brasileira? Assim, Ana... Os de alcinha? Eu confesso que, como o Catar é um país muito... liberal, né? Ele tem uma mentalidade muito aberta, comparando com os outros países do Golfo, com outros países do Oriente Médio. Por exemplo, a gente tá do ladinho da Arábia Saudita. Comparando com a Arábia Saudita, lá é um país bastante conservador ainda, comparado com o Catar. Então, assim, à noite, lá tinha festas, tinha, né, a vida noturna acontecia. Claro que não igual no Brasil. Lá tem horário, as festas fecham 2 horas da manhã, acabou, né? É muito diferente. Muito diferente, fora do né? país, né? Mas assim, pra esses lugares, as pessoas se vestiam até com blusa de alcinha. Não vou ser hipócrita e falar, não pode. Pode. Mas pra essas ocasiões pra esses lugares em específicos, tá? Agora, sair na rua, plena luz do dia e ir pra uma biblioteca assim, a polícia vai te barrar. Você vai ter problema com a polícia se você insistir nisso, tá? Locais religiosos, como, né, embora eu não estava exercendo arquitetura, mas eu sempre fui, né, amante, continuei a minha, né, paixão ali. Então, estar no Oriente Médio era pra mim muito, muito lindo também pela arquitetura. Então, eu visitava muitas mesquitas, eu amava visitar as mesquitas. Né? Não porque eu era muçulmana, mas porque eu amava a arquitetura, a história por trás daquilo. E muitas vezes eram obras que eu tinha estudado na faculdade, que eu tava conhecendo ali, sabe? Só que assim, pra entrar na mesquita, a gente tem que usar o hijab, tem que estar de abaya. Então é claro que eu vou usar de acordo com o lugar que eu estou. Deu pra entender? Claro. Né? Você tem que se portar conforme de acordo, onde você tá andando, né? Mas assim, Ana, em relação a outros exemplos, né, que a gente tem que seguir mesmo não sendo muçulmana. E você tem já e abaya aqui? Tenho. Você trouxe, tipo... porque óbvio que você deve ter comprado, eu comprei, tenho. E eu amava, eu usava, depois de um certo tempo, eu comecei a usar abaya e hijab, mesmo em plena luz do dia, mesmo quando eu poderia usar uma outra roupa, porque é muito prático. Eu ficava de pijama em casa, tô lá limpando minha casa. Vou no mercado, até eu trocar a minha roupa. A baia, ela abre assim, né? Tem tipo um zíper na frente. Minha filha, eu super recomendo. Rapidinho. Até se você me vê de abaya aqui, Campo Mourão, não estranha não, tá andando na rua. Porque assim, é muito prático, né? Você joga aquele vestido aberto na frente assim. Então era maravilhoso. Pronto. Então eu usava muito aquilo pela praticidade. Eu entendi as mulheres que usavam aquilo. Porque por baixo você pode estar de pijama. Exatamente. Entendeu? Era muito maravilhoso. Enfim... Mas assim, fora a vestimenta, né, uma outra coisa que a gente também, aí realmente era muito sério, a alimentação. Então, muçulmanos não podem comer carne de porco. É proibido entrar no país com qualquer derivado de porco. Farinha de bacon? Parece que eu sei uma história de farinha de bacon. Não sei porquê, acho que foi a Fernanda que me contou. Meu Deus, ela foi... Ana, quando eu falo que é Deus me livrando... Eu quase fui... Você tem noção que eu poderia ter sido deportada? Nossa, gente. Deportada e demitida. Claro
2D. D ao quadrado. Gente, então assim, né? Não pode entrar com nada de carne de porco, não pode. Bacon, não pode. Nada, Presunto, não nada. pode. Lombo. Não. Lombo é de porco? Lombo? Acho que é. Farinha de Torresmo. bacon, torresmo, nada. Nada. Gordura de porco, banha de porco, Nada. Álcool também. O porco também não. Não tente levar um porco pro Catar no avião, não vai dar certo. Então, assim, quando eu vinha pro Brasil de férias, né, como sempre, a comida lá era uma coisa muito difícil. Então, eu trazia comida do Brasil pra lá. Eu vinha com a mala vazia. Isso já quando você tava trabalhando, depois de fazer curso depois de sobreviver a maratona, que foi o treinamento, que só Deus na misericórdia. Era uma jornada leve, né? Uma jornada leve pra aprender estudando ali, 24 horas por dia. Dormia, tranquilo, Só que né? não, né? Ana, não dormia, não comia, era estudar. Estudar. Era prova oral todos os dias. Prova teórica, tinha que acertar 90% de tudo. Era uma coisa assim, mas, né? Como eu já havia sofrido muito pra chegar ali, então Deus foi dando força. Sim. Ana, eu não sabia nadar, eu tinha medo de água. Você aprendeu a nadar por causa disso? A nadar por causa disso. Gente, eu realmente, né? Com a minha fluência do meu inglês, que é very good, e nadar. Não, mas foi assim, eu falo isso. Mas a gente aprende, não né? Mérito meu, entende? Não é mérito meu. Foi umas coisas assim que foram acontecendo que eu fui entendendo por que eu precisava passar por tanto sofrimento antes. Porque se fosse uma pessoa que na primeira dificuldade desistisse, não ia conseguir sobreviver ao treinamento, né? Enfim, e aí eu vinha pro Brasil de férias, enchia a mala de leite condensado, né? Farofa, coisinha brasileira. E eis que a minha mãe, que tava comprando as coisas de mercado e tudo mais, colocou na minha mala. Às vezes, lá no aeroporto do Catar, quando você pousa, tem uns cachorrinhos da Polícia Federal que fica cheirando mala. Deus. Aqui no Brasil, o cachorro procura droga, né? Lá procura bacon. Olha só. Olha a diferença. Então, assim, tem os cães farejadores da polícia, tudo. Graças a Deus, naquele dia que eu pousei, porque era aleatório, você não sabia, era surpresa. Do nada, você é chamada, né? Nada aconteceu, eu fui pra casa, ninguém cheirou minha mala. Quando eu fui abrir a mala pra guardar as coisas, eu pego um pacote de farofa temperada e eu vejo lá, com pedacinhos de bacon. Você ligou pra tua mãe na hora, né? Mandei foto pra ela e falei, tá você quer que eu maluca? seja deportada, presa, apedrejada? Não, filha, Deus cuida, ela fala daí. Ana do céu. Você nem sabia daí se você sentia desespero ou se não, você ficava ainda bem que eu não sabia, eu não tinha me tocado que tinha bacon. Eu nem pensei em checar a farofa, sabe? Foi uma coisa que eu nem lembrei. Ainda bem, porque eu ia ficar muito nervosa. Eu acho que eu ia dar na cara pros policiais ali, se eu demonstrar mas você ia ter tirado, né? Em algum momento. Se você fosse mas depois de já ter despachado. Depois de ter despachado, já pensou, se, tipo assim, lá se no você aeroporto. lembrasse. Exato. Ainda bem que você não lembrou. Ainda bem. Nossa. Não, eu só fui ver depois que eu cheguei em casa, já estava salva, né? Então, assim, algumas coisas já aconteceu, de comprar bombom de licor. E de última hora eu jogar fora porque eu tinha medo de entrar com bombom de licor no país e dar problema. Confesso que tem amigos que também entraram, mas assim, conta com a sorte. Né, eu não quero ter problema, então exatamente, assim, né? Se você tá fazendo tudo certo, você não dá brecha pra ter um problema. Então, melhor, né? Quem faz as coisas certo tem menos problema, né, Fanny? Então, assim, são essas coisas, né? Alimentação, esses cuidados que você tem que tomar. Por conta da religião e por conta da própria lei mesmo, né? Ô, Fanny, e daí você já... A gente nem chegou a essa conversa, eu acho que seria muito mais longa, mas assim, você viajou pra muitos lugares já. Você tem uma estimativa de quantos países você pousou e decolou? Então, quando a gente viaja como comissário, fica tudo registrado no sistema da empresa. A gente tem um login, uma senha, e lá tem um mapa com todos os pontinhos onde você já passou. E lá tem até o número de voos. Então, eu não lembro, 326 voos, alguma coisa assim, operando. E foram em torno de 45 países como comissária. Todos mas os eu viajava como nas minhas férias também, nos dias off. Então, 50 países pra mais, aí eu consegui conhecer. Que legal. Sim, então eu tenho só esse controle por conta do sistema da empresa. Senão você nem saberia desse número, né? Sim, e daí eu viajei bastante. Qual foi o lugar mais legal que você foi, assim? Ai, meu Deus, é muito difícil essa pergunta. Olha, no meu coração, desde criança, eu sempre, não sei porquê, mas eu sempre amei a Itália. Sempre sonhei em conhecer a Itália. Amo tudo, a comida, o idioma, tudo. É um país muito lindo mesmo, né? E eles recebem o brasileiro com demais, muito calor, né? Demais. A nossa cultura, na verdade, é bem próxima, não é tão diferente assim, né? Eu concordo. É claro que
Europa e tudo mais, mas assim, pra quem tá E lá a no Oriente comida Médio... realmente é mais familiar, né? Sim, Será que é por causa da massa? Eu acho assim, Ana, porque aqui no sul do Brasil, principalmente, né? A gente teve a colonização italiana, Sim, então é nós somos verdade. muito influenciados por Verdade. eles, na verdade, Verdade. né? A gente já tem coisas aqui que pra nós é normal e a gente chega lá e a gente Aham. vê que é um costume da E que Itália. lugar que você foi lá que você achou mais bonito na Itália? Tem Ai, algum meu que você Deus. colocaria no pódio? Ai, eu acho que Veneza. Veneza, eu é acabei lindo. tendo experiências lá muito emocionantes em Aham. Veneza, não só com a beleza do lugar, mas com as pessoas, com os Aham. acontecimentos lá. Eu ia pra igreja lá, eu encontrei pessoal. Ô, Fanny, eu não sei se você sabe, mas eu já fui pra lá. E aquela praça... São Marcos, o nome da Aham, praça? São Março. Meu, linda, linda. Tem uma igreja lá, um Duomo, muito lindo, assim. As igrejas na Itália são muito lindas, então eu imagino que nessa questão da arquitetura você também deve ter ficado apaixonada. Nossa, não, e andar de barquinho pelo Nossa, Gran Canale. Nossa, muito legal. Mas sabe uma coisa que eu fiquei assim, eu chegando, né, você vê aqueles hotéis, não sei o quê. Aí você vai entrando naquelas vielinhas, você fala, gente, como? Ruas de paralelepípedo. Nossa, Mas o que eu ia te contar é que lá em Veneza, eu andando lá pelas vielinhas, eu me perdi, obviamente, porque assim, campeã de me perder, né? Voltava, sabe Deus como, mas é aquilo que eu falo, com o Google Maps, ninguém mais se perde Claro, nesse hoje em mundo, né? Se dia. tem bateria e internet. Aí eu lembro que eu entrei em uma igrejinha, assim, meio sem querer, eu não tinha certeza se era uma igreja, mas assim, bem pequenininha, sei lá onde. Nossa, eu fiquei tão emocionada, porque daí assim, como eu entrei e tava tendo uma missa, eu não tive coragem de sair, eu achei muita falta de respeito. Primeiro que eu entrei fora do horário. Depois que eu falei, já tô perdida, não sei onde eu tô, vou ficar aqui mesmo, porque é muita falta de respeito. E eu achei muito engraçado, porque tinha uma senhora com um cachorrinho dentro da igreja, tipo, ela tava assistindo a missa. E eu achei aquilo tão emocionante, porque na Itália eu vi assim, que eu não sei se a palavra é devoção, adoração, idolatria, não sei. Mas assim... Gente, eu fui criada em igreja pentecostal, eu sou de família evangélica, e assim, gente, uma igreja pentecostal é glória a Deus e aleluia, não sei o que, Eu também sou evangélica. Sim, mas cara, eu vi uma devoção, assim, uma entrega, tipo, as pessoas chorando, assim, emocionadas, e aquilo me contagiou, sabe? Eu achei tão lindo, tão lindo. Esse amor pela religião, assim, que eu não sei nem identificar o que o padre tava falando, porque óbvio que eu não falo italiano, mas assim... Nossa, eu achei lindo, sabe? A fé das pessoas, né? Você achou bonito. Sabe? A força, assim, tipo, no Vaticano também você vê muito, assim, meu Deus. Mas ali é um lugar meio óbvio, sabe? Mas nessa igrejinha eu achei coisa mais linda, assim. E os cristais que tem lá também, né? Que a gente visita a fábrica que faz cristal. Tem muita coisa legal pra conhecer no mundo, demais, né? Demais. E teve algum lugar que você falou, nossa, não volto aqui nem pra trabalhar. Ai, tipo, teve. Eu tenho até medo de falar e ser taxada de preconceituosa. Não, mas eu acho que Mas eu costumo falar, não é um preconceito, é um pós-conceito. Porque preconceito você não conhece, você tá julgando pré. Não, e assim, o seu conceito é baseado no que você conheceu. Convivendo. Né? Você sabe que tem outras realidades, Exato. Olha, eu sei que tem gente que gosta desse lugar, que gosta da cultura, da culinária, mas, gente, eu preciso ser sincera, né? Nem Jesus agradou todo mundo, então assim, né? A Índia. Não consigo. Eu nunca fui pra Eu era Índia. paga pra ir pra lá e eu não queria ir pra lá. Por várias coisas, sabe? Eu já ouvi muitos comentários também, eu tenho medo de falar pelo mesmo motivo que você, mas assim, em relação à higiene. Exatamente. Né, o hábito, assim, a higiene, o hábito nessa parte de higiene. As condições, os costumes. E assim, por exemplo, aqui no Brasil é cultura nossa tomar banho todos os dias. Não é em todo lugar que isso acontece. Lá é muito calor. As pessoas comem muitas especiarias, é uma comida muito forte, soa bastante. Então você tá entendendo, né? É complicado. Claro. E eu operava voos, assim, né? Com 300, 400 passageiros a bordo. E não era fácil. Não era fácil, porque assim, eu não culpo as pessoas, os passageiros de lá. Porque é a cultura deles. E assim, a gente sabe que aqui no Brasil, quase tudo já tem saneamento básico, mas isso não é uma realidade para países do subcontinente indiano. Sim. Então, as pessoas não sabiam usar um banheiro, as pessoas não sabiam dar descarga, entende? E isso é uma realidade muito triste. E foi claro, foi por isso que eu falo, tudo tem um lado bom. A gente valorizar o que a gente tem, né? A educação, a possibilidade, a oportunidade de ter uma água limpa em casa, um sabão, entende? Então, tudo isso também interfere. Não é só os costumes, não toma banho porque não quer. Não, tem toda uma condição, um contexto por trás, Sim, entende? uma condição de infraestrutura que não existe, Não existe, né? exato, exatamente, né?
Então, assim, se você, né, igual você me perguntou, um lugar que eu não voltaria, a Índia, não. Mas assim, se passar num processo da Qatar, Emirates, aí volta, né? Você quer, né, minha querida? Mas também não vai ir pra viajar, talvez, Não é um né? lugar que eu escolho. Aham. Por exemplo, quando eu tava de férias, né, igual você me perguntou, o lugar mais legal, a Itália, que desde criança eu tinha esse sonho, mas assim, tive oportunidade de ir a alguns lugares que eu nem imaginava, né? A Singapura, por Nem exemplo, foi sonhava. uma experiência, meu Deus, Singapura. Super legal. Países, assim, Totalmente exóticos, né? Então, assim, se você me perguntar de férias, você iria pra Singapura ou pra Índia? Eu escolheria a Singapura, por exemplo. Então, não é um país que eu escolheria pra passear. Sim. Mas é claro, né? Tive Tendo amigos oportunidade, indianos, você vai. eu fiz amizades. Aham. Então, assim, tudo Que tem, legal. né? Mas é realmente, quando eu voltei, às vezes eu deixo escapar alguma coisa, assim, sabe? Ai, não sei o que lá de Índia, não sei o que lá de indiano. Nossa, Fanny, como você tá preconceituosa. Aham. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Não, eu É entendo. porque eu trabalhei com as pessoas de lá, vivi com as pessoas, eu vi a realidade, e pra nós brasileiros Não, e é assim, muito é diferente. que você não comentou muito, mas tiveram muitos preconceitos que você tinha em relação à árabe, por exemplo, que você viu que não tinha nada a ver. Exato. Então, assim, a gente quebra alguns preconceitos, e eu não vou falar que cria outro, mas a gente vê uma realidade que a gente não se identifica, é só isso. Vê uma realidade que a gente não conhecia. Não conhecia. Então, aqui no aham. Brasil tinha aquela novela Caminhos das Índias, tudo muito bonito. Gente, pelo amor de Deus, aquilo lá Tem não é nada a 1% da Índia. Aquilo lá não é a realidade. Não Até é. porque a diferença socioeconômica na Índia é absurda, né, Exato. Fanny? Se aqui no Brasil já existe, na Índia, gente, se vocês quiserem dar uma googada, né, um Google aí, é muito discrepante. Então, assim, Sim. tem as pessoas milionárias, trilionárias e tem a ralé, assim, né? Exato. Ô, Fanny, então, eu pensei em te pedir, tem alguns detalhes que a gente até conversou no bastidor, assim, de coisas mais fortes que aconteceram, mas que a gente até comentou, né, que você não tem intenção de contar, porque são coisas que, algumas que você nem pode, e outras que é porque realmente você entende, e eu também entendo por ter sido formada, por já ouvir, por ter visto situações que é cultural, é o hábito, a pessoa não tem, né, noção ali e tal das diferenças. Mas enfim, eu pensei em te pedir pra contar mais alguma coisa, algum perrengue que você já passou, porque assim, é aquilo que a gente falou também. As pessoas veem as suas fotos lindas no Instagram, cada hora em um país diferente, com uma roupinha legal, você toda bonitinha lá. E não tem noção que, por exemplo, igual você falou, você tem que cuidar ali da sua parte da aeronave. Então, banheiro você tem que limpar, tem Exato. que atender, servir, né, os passageiros. Se alguém passa mal, você precisa socorrer. Então, assim, você tem que cuidar tanto dessa parte de organização enquanto tá voando, de limpeza, até do passageiro em si, né? Tanto no Primeiros serviço socorros. quanto nos primeiros socorros. Eu não sei se você passou por alguma situação de alguém passar mal no voo e tal. Várias. Na verdade, assim, Ana, emergência acontece em quase todo voo. Tá? A realidade é A essa. realidade é Mas o que é uma emergência? As pessoas entram em pânico com a palavra emergência. Aham. Uma emergência é algo que acontece que você tem que dar prioridade para aquilo. Então, se eu estou servindo um cafezinho, um passageiro está engasgando do meu lado, aquilo é uma emergência, porque é claro que eu vou dar prioridade em salvar ele do que continuar com o café. Sim. Entende? Então, pequenas emergências acontecem sempre, normal. Ainda mais na Qatar, que são voos muito longos, né? A gente não fazia voos domésticos, era só voos internacionais. Voos de 15 horas, 16 horas. Então, as pessoas passam mal a bordo, é natural isso, né? Então, assim, passageiro desmaiando, já tive que dar oxigênio. Nossa. Criança com o nariz sangrando, criançada aqui no paraquedas que fica correndo no corredor do avião, aí cai, bate a cabeça e começa a sangrar o nariz. Chora. Então, assim, isso é o que mais acontecia, Aham. esses tipos, né? Mas a gente resolvia seguir o protocolo e tudo certinho. E teve algum episódio, assim, nossa, uma turbulência muito forte, alguma coisa, assim, Sim. mais emocionante? Sim, teve um caso que foi bem engraçado até, eu queimei muita cara. Queimei a cara várias vezes, né? Como na empresa não tem tantos brasileiros, né? Tem pessoas do mundo inteiro, Japão e tudo mais. Aham. Mas, assim, quando a gente voava com um brasileiro, era uma alegria muito grande, porque era raro ter isso. E aí, assim, né, brasileiros se encontrando no Oriente Médio é como se fosse seu irmão. A gente, né, era muito engraçado. E várias vezes a gente achava que num voo muito exótico, por exemplo, voo pro Vietnã, do Catar pro Vietnã, quando que eu imaginava que ia ter passageiro brasileiro? Ninguém, nunca. Então, assim, já aconteceu de eu estar comentando com a comissária brasileira ali, olha que gatinho, passageiro 42 alfa.
a pessoa vai lá na poltrona. Meu Deus, e a pessoa percebia que você tava falando Não, dela. a pessoa, depois de um voo inteiro, fazendo comentários, a gente fazendo rodízio pra ir servir aquele número, aquele passageiro. Meu Deus! No final do voo, descobre que tinha uma renca de brasileiro ali, entendeu? Ouvindo tudo que a gente tava falando. Então, assim, isso aí é normal. Isso aí é o de menos que eu queimava Era a minha o mais cara. comum. Mais comum, queimar a cara falando português, achando que ninguém tá entendendo. Uma vez deu uma turbulência de céu claro, que a gente chama, né? Porque o avião, ele tem sensores, então ele consegue prevenir quando tem uma região mais densa e tudo mais, quando há possíveis turbulências. Mas tem algumas turbulências que são imprevisíveis, que o avião não consegue detectar, né? Que é quando você tá voando, não sei se já aconteceu com você em alguma viagem, do nada o avião faz assim, parece que cai e volta, né? É uma instabilidade, do assim, nada, né? parece que vai cair e volta. E assim, isso nem é perigoso, aproveitando o gancho aqui, porque tem muita gente que tem medo de voar, que tem medo de turbulência. Então, gente, o avião, ele é projetado pra aguentar raio, pra aguentar turbulência. Mas na Europa, você já voou com aquelas companhias domésticas? Ryanair, sim. Nunca voei com elas, mas eu já ouvi falar. Tá entendendo? Você não tá entendendo. Eu tenho amigos que voavam assim, é uma... Cara, eu lembro... Tipo assim, se eu falar, vou dormir aqui agora, eu durmo. Eu durmo, não me desafio. Não tem problema. Mas eu entrava assim no avião e dormia. E a minha amiga que tava comigo, várias vezes eu acordava com ela assim, ó, tipo... De medo? Eu aqui, ó. Eu não acordava por causa do avião no pouso ou na decolagem, mas no pouso era assim, você falava, não vai frear. Ficava... tipo, o piloto tacava o avião no ar, chão. Muita turbulência. Mas assim, eu acordava, principalmente na hora de pousar. Nossa, a Andrea... Eu lembro, assim, dela grudar no meu braço, nervosa, de medo. E eu pensava, minha filha, mas você tá morando faz 1 ano, você já tá acostumada. Porque, claro, é muito barata, né? Sim, claro. Tipo, aí a gente viajou com aquela companhia. Sim, claro, vale muito a pena. Mas eu acordava assim, ai, tipo, meu Deus. Tudo dolorido. Não, mas assim, turbulência nenhuma derruba avião, né? Tem tudo um preparo, estudo pra isso. Mas o que acontece, né? Geralmente, quando o piloto consegue prever, o sistema avisa que vai ter turbulência, ele coloca o sinal, né? Os sinais luminosos, que a gente chama, pro cinto de segurança, e as pessoas têm que estarem com o cinto de segurança fivelado. Porque assim, Ana, o perigo da turbulência não é que o avião vai cair. É que se você estiver em pé, você vai bater a cabeça, você pode, né, se tiver parar no teto do avião. Eu esqueci o porta-bagagem lá. Se compartimento, tiver aberto, né? cai O compartimento coisa, superior né? estiver aberto, vai cair coisa na cabeça. Então, coloque o cinto de segurança realmente para evitar esses pequenos acidentes, tá? E grandes, acontecem até batidas fortes, assim, pessoa de sair sangue, né, por conta de turbulência, mesmo, né? Mas porque não tava de cinto, né? E só que assim, quando não tem como prever, prever, ai gente, eu falo inglês, eu esqueço do português. Anitta, nível Anitta. Às vezes... Desculpa, senhora. É prever, senhora. Por view, I'm sorry. Então, assim, tem situações que você não consegue prever turbulência. E aconteceu isso comigo, eu não vou pra Nova York. Nós estávamos fazendo serviço de bordo, nós estávamos na cabine com a trole, fazendo tudo. E aí, do nada, o avião, pá, e começa a tremer. Ai. E aí, na hora, né, nessa hora, a gente fica muito nervoso, porque se a gente tá servindo bebida quente, é perigoso cair no passageiro, perigoso tombar o carrinho, acontecer várias coisas, né? Então, assim, nosso procedimento é travar o carrinho, porque tem o freio, descer o que for de mais perigoso, pôr ali dentro dele, não em cima, né? E sentar e se segurar, sentar em qualquer lugar. Se eu não estiver próximo da minha estação, do meu banco, sentar em qualquer lugar e me segurar ali, né? Porque a gente não sabe o quão pior aquilo pode ficar. E, de fato, essa turbulência começou do nada e foi piorando, foi chacoalhando muito. A gente entrou numa zona da atmosfera que tava... terrível. Enfim, menina, e daí no nosso uniforme tem 2 opções. A mulher pode escolher, ou ela vai de saia ou de calça. Aí você tava de saia. Eu estava de claro. saia, neste dia eu estava de saia. Menina, na hora, eu fui correr pro meu banco, e o banco de comissário, né, o jump seat que a gente chama, ele tem uma mola. Você puxa, ele fica retraído. Quando você puxa pra abrir, né, se você não segurar, ele volta. Você só abre pra se sentar mesmo, exato. Né? Naquele vucu-vucu e todos os passageiros com medo e aquela criançada chorando e eu correndo, porque a minha preocupação era eu me machucar. As crianças que estavam correndo, azar dos pais que não estavam cuidando. Sim, é verdade. Né? Então, assim, eu peguei correndo assim, ó, bati a mão pra sentar, mas o banco voltou pra cima e eu sentei. Ai, rasgou. O banco escapou da minha mão. Não fala que rasgou sua saia. Não rasgou. Eu caí de perna pra cima, na frente dos passageiros, porque o meu banco era ali
A gente Vai! Eles falaram, não quis pegar meu filho bem feito, sua otária! a gente tem as posições ali, LR3. Eu tava na LR3, que é bem ali na onde fica a saída de emergência, que tem um espaço maior, bem na frente, na frente dos passageiros. Sim. E tinha várias meninas na minha frente, elas começaram a rachar o mas bico, elas começaram a rir muito, mas tinha homem no meio também. Cadê a empatia, né? Gente, se elas... Ai, e eu acho que eu fingiria... Mentira, eu riria também. Não, eu acho que eu ia rir muito, cara. Ai, eu já caí, assim. Ai, eu caí uma amiga, vez da escada da faculdade. Ai, foi horrível. Nossa. Eu não sei, eu me desequilibrei, assim, eu desci muito rápido e eu caí assim, ó, pá, de 4 no chão. E todo mundo rindo. Não, tipo, ninguém riu, mas assim, né? Eu acho que depois eles riram. Pelo menos na hora não. tiveram empatia. Na hora, não. Mas aí eu pensei, ai, ainda bem que o Leandro não tá aqui, porque o Leandro estudava já na faculdade, tipo, a gente estudou na mesma faculdade. Dali a pouco o Lê, ué, amor, o que aconteceu que você caiu? Eu falei, não acredito. A faculdade inteira sabendo a notícia já, né? Porque minha maior vergonha era dele, aí ele ficou Claro. assim, agora já sabe mesmo fazer o quê? Nossa, eu fiquei com muita vergonha, porque a gente tava no meio do voo. Eu ainda tinha muitas horas vendo aquele povo. Se fosse já pra desembarcar, nunca mais eu ia ver. Mas elas riram muito e eu fiquei com muita vergonha. E dolorida, né? Sim, Me machuquei. Porque tá na turbulência. Sim, eu caí com tudo no chão. Eu fui crente que eu ia sentar no banco e eu afundei, Aham. sabe? O banco voltou e me deixou na mão. Ai, Fanny, mas eu tô muito feliz. Ai, eu também. Tô com o coração doído de ter que encerrar, mas a gente já tá sem bateria, sem espaço no cartão Sem das memórias. câmeras. Mas eu vou pedir pra que quem assistiu, né, comente se quiser saber de mais alguma coisa, pra gente gravar, de repente, uma segunda etapa, sabe, né, Fanny? Com certeza. E, Fanny, eu vou te entregar, então, pra encerrar, assim, uma lembrancinha que eu preparei. Ai, que chique! Muito obrigada. Deixa eu pegar aqui. Como forma de agradecimento. Ai, meu Deus, não precisava. Por você ter participado. Que chique. Ai, que delícia. Muito obrigada. Ai, adorei. Já vou abrir. Pode abrir. Eu falei num episódio que a gente gravou, eu falei, gente, ninguém abre a caixinha Dona Brigadeiros, que agora... Deixa eu mostrar? Pode, Deixa eu aham. mostrar. Gente, olha aqui, não sei se aparece, Jonathan, se foca. Gente, é do podcast Ana. Eu fiz uma fitinha do Ana Podcast. Ficou linda, não ficou? Fiz lá na Lamar Etiquetas, eles também me atendem com a Ana Brigadeiros, daí eu queria mostrar. Que legal, adorei. Ficou lindo, adorei. né? Gente, essa caneca, que maravilhosa, Ai, com o meu nome, olha Sim. só. Amei. Nossa, Ai, muito que obrigada, bom. Ana. É Tô uma muito forma feliz. simples, mas pra te agradecer por Nossa, ter eu uso disponibilizado, muito, vai ficar na minha assim. mesa toda vez que eu for trabalhar e beber meu cafezinho. Vou lembrar da Combinado, nossa conversa, combinado. do seu podcast. Obrigada, que bom. Ai, muito obrigada. Ô, Fanny, pra encerrar definitivamente, eu queria te pedir uma coisa que eu vejo como inspiração no podcast do Joel J. Ele sempre fala, e se você pudesse deixar uma mensagem pras pessoas que vão assistir a gente, alguma coisa que você queira falar pra compartilhar, o que você falaria? Que difícil. Olha, Ana, eu acho que assim, baseado no que eu aprendi pelos perrengues da vida, né? Quem sou eu, né, pra querer ensinar alguma coisa? Mas assim, eu vejo que se eu não tivesse sido tão resiliente, insistente, eu teria perdido muitas oportunidades. É verdade. Então, eu acho que a mensagem é essa, sabe? Faz a sua parte, que Deus faz a dele. Mas você tem que fazer a sua parte. Nada cai do céu. É Então, verdade. acho que é isso que eu posso Verdade. compartilhar. Concordo totalmente, Fanny. E eu espero que Deus te leve pra lugares que você ainda não conheceu, que você não imagina. Amém. E amém. que você tenha muito mais coisa a ensinar, porque você tem sim muito a ensinar, muito a compartilhar. Então, de todo o meu coração, eu desejo assim que tudo que Deus sonha pra você se realize, porque eu tenho Amém. certeza que isso é o plano perfeito. Amém. Pra você também, Amém. Eu recebo isso. Ana. E eu te Amém, agradeço obrigada. de novo, Fanny. Eu que te agradeço pela oportunidade, pelo bate-papo. Desculpa, porque eu sei que a gente se empolga Nada, e capaz. a gente fica Espero aqui. que todo mundo goste Se de uma deixar, parte a gente 2. fica 5 anos aqui. Verdade. Mas muito obrigada, Ana. Achei super Imagina. legal essa iniciativa, o seu Que bom. projeto. Eu espero que você consiga crescer e ter um impacto nas Amém, pessoas, que né? A gente bom. até tava conversando Sim. isso nos bastidores também. Sim. Não só jovens, mas pessoas que muitas vezes acham que tá numa certa idade Sim. e que acha que, tô muito velha pra fazer Aham. tal coisa, pra começar uma Ou coisa assim, nova. eu me formei nisso, eu tenho que trabalhar com Exato, isso. Não, às vezes tem outro gente, caminho. você não é obrigada a nada. Exatamente. Uma coisa que eu aprendi é isso, ninguém é obrigado a nada, né? Sim. Então, assim, pode ser que eu volte pra arquitetura, pode ser que não. E tá tudo certo, tá
tudo certo. bem, tá tudo bem. Sim, né? verdade. Ai, obrigada, Fanny. Obrigada, Com certeza as pessoas vão tirar muito proveito dessa conversa. Eu fico muito feliz com isso. Eu que fico feliz com isso. Obrigada mais uma vez, De Ana. nada. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu também vou ser repetitivo em falar isso, mas foi muito legal esse papo. Deixa alguma dúvida que vocês tiverem aqui nos comentários, vai lá no Instagram também, comenta, me fala quem mais vocês querem ver por aqui, ou então que tipo de assunto vocês querem que eu trago, porque aí eu vou correr atrás dessas pessoas que são aqui da nossa cidade ou que vieram morar aqui. E curte o vídeo, se inscreve no canal e até o próximo episódio.